Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre os volumes e as capacidades pulmonares, tá? Então, isso é uma coisa bem importante para a gente revisar. Para algumas pessoas que estão assistindo, isso pode ser até novidade ou uma coisa que ainda não está bem claro na cabeça, porque eu sei que está participando do grupo ex-alunos meus, que às vezes não se formaram ainda, ex-alunos que já se formaram e também alguns profissionais que já estão atuando na área, tá? Então, lembrando que algumas aulas pode ser revisão mesmo para algumas pessoas, outras pode ser já um pouquinho mais aprofundado, tá? Então, para a gente relembrar um pouquinho em relação a essa questão dos volumes pulmonares, né, a gente vai ter que lembrar que isso é muito mais fácil ser medido com o espirômetro, tá? Então, a gente consegue realmente medir principalmente esses volumes com a espirometria, tá? Existem dois volumes que a gente não tem muita capacidade de medir, que é o volume residual, né, e parte dessa capacidade residual funcional, que não é possível ser medido com a espirometria, que precisa de técnicas mais específicas, né, para realizar isso. Mas só para a gente entender, então, em relação a esse gráfico, né, aqui a gente está pensando numa pessoa que ela está puxando e soltando o ar. Ao momento que ela solta o ar, a canetinha lá do espirômetro desenha as curvas, né, para a gente poder compreender isso um pouquinho melhor. Em relação à espirometria, então, quando a gente puxa e solta o ar, a gente tem alguns volumes, né, que são mobilizados ali dentro do nosso pulmão, do ar que entra e que sai. Então, nesse gráfico aqui, a gente vai ter basicamente o gráfico, né, a curva do volume corrente. Então, esse volume corrente, gente, é em média ali de 450 ml a 500 ml, que é o que ocorre dentro de uma respiração normal. Então, tá puxando, soltando o ar, né, tá ocorrendo aí essa questão do volume corrente, certo? Então, quando a gente faz uma inspiração, né, mais forçada, com uma expiração um pouquinho mais forçada, a gente vai ter, então, assim, pedir para o paciente puxar bem fundo o ar e soltar o máximo que ele conseguir. Ou, nesse movimento, a gente pode pedir, primeiro, na espirometria, a gente pede, solta todo o ar e puxa o mais fundo que você conseguir. Isso, desde o momento em que ele solta todo o ar, né, até o volume residual, tá? E ele puxa todo o ar até o máximo que ele conseguir, é o que a gente tem, então, nessa curva aqui, tá? Então, soltou todo o ar até o máximo que conseguir, uma expiração forçada, com uma inspiração forçada, é o que a gente tem chamado de capacidade vital, tá? Então, isso geralmente é o que a gente consegue medir, né, basicamente com a espirometria, né, a nossa capacidade vital. Dentro da nossa capacidade vital, a gente também consegue estar medindo as forças, né, de pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima, tá? Que seria uma esforçada e uma esforçada, e nisso a gente consegue também mobilizar uma quantidade maior aí de volume, ó, pegando aqui, né, uma quantidade bem grande de volume pulmonar. Geralmente essa capacidade vital, ela entra em ação, às vezes durante o exercício, né? E aí, gente, a gente tem outros volumes pulmonares, que é o volume que fica dentro do pulmão, além, né, abaixo aqui dessa expiração forçada. Então, assim, quando a gente solta todo o ar, mesmo se você soltar, exalar tudo, ainda vai ficar uma quantidade de ar dentro dos pulmões. Lembra que eu falei para vocês que o alvéolo ele tem que se manter aberto lá desde o desenvolvimento pulmonar, né, que fica uma quantidade de ar, né, mesmo quando o bebê está dentro da barriga da mãe, que às vezes precisa daquele líquido para manter o alvéolo aberto, né? Se a gente aspirasse todo o ar que a gente tem dentro do nosso pulmão a cada expiração, o alvéolo iria colabar, né, e abrir, colabar e abrir, colabar e abrir. Então, isso não é muito eficaz, né, para o nosso sistema respiratório. Então, a gente precisa manter o alvéolo um pouco aberto ali quando a gente faz essa expiração forçada. Isso é chamado, então, né, de volume residual, tá? O volume residual é aquele quantidade de ar que fica ainda dentro dos alvéolos, mesmo com uma expiração forçada. E a quantidade de volume que a gente faz com a exalação forçada, tá? E ainda somando esse volume residual, isso sim é a CRF, tá? A capacidade residual funcional.
certo? É o quanto de volume que tem, juntando a expiração, o volume da expiração forçada junto com o volume residual. Essas duas medidas, tá, gente, são as medidas que são principalmente feitas com algumas técnicas específicas, né, como, por exemplo, se eu não me engano, o nome é plastimografia, tá, que faz a avaliação desses volumes que ficam dentro do pulmão ainda, tá? E se a gente juntar todos esses volumes pulmonares aqui, volume corrente, CRF, volume residual, capacidade vital, né, pegando desde da quantidade de volume que fica dentro do pulmão até uma inspiração completa, né, uma inspiração forçada, que uma quantidade máxima de ar que eu consigo colocar para dentro do meu pulmão, tudo isso a gente vai ter uma capacidade pulmonar total, tá? Isso é diferente para cada pessoa e principalmente isso, né, se altera, todos esses volumes, eles se alteram dentro, de acordo com as patologias pulmonares. Então, aqui, gente, na questão dos volumes pulmonares, algumas coisas importantes, né, para a gente pensar, que o volume corrente, então, dentro disso tudo, né, é o volume que entra e sai o ar, e ele é importante, né, para a gente medir a exigência de oxigênio no organismo. Então, por exemplo, se eu preciso mais oxigênio, vamos supor, no exercício em que eu estou precisando de mais oxigênio, eu preciso mover mais a quantidade de ar, então isso vai aumentar minha frequência respiratória, né, batimento cardíaco, para que eu consiga colocar um volume maior de ar nesse volume corrente aí, né, uso da musculatura acessória, para que eu possa incluir mais ar para dentro do meu pulmão, tá? A questão da reserva inspiratória, né, é o equilíbrio entre a elasticidade pulmonar, né, a capacidade que esse pulmão tem, né, de acomodar volume, certo? Com a performance muscular do tórax, tá? Então, a quantidade de ar que eu consigo, né, puxar. E a reserva expiratória é relacionada, então, com a força de compressão dos músculos torácicos. Então, o quanto que eu consigo fazer de expiração forçada, né, tem a relação com o quanto que eu tenho de força na musculatura abdominal, né, o quanto que eu tenho nessa questão da função, a fonação. Então, essa questão de reserva ins e ex tem a relação realmente com a musculatura que a gente viu na outra aula, né, a ação muscular também desses músculos ins e expiratórios, tá? E o volume residual, como eu falei para vocês, né, a gente viu ali que é relacionado com a capacidade espacial do tórax e o seu conteúdo, tá? Ou seja, é aquela quantidade de ar que fica ali dentro da caixa torácica, né, do pulmão principalmente, né, e o conteúdo que tem ali para manter essa caixa torácica expandida, porque a gente tem coração, traqueias, vasos, que está sempre preenchido por ar, mesmo quando a gente solta, né, todo o ar nessa expiração forçada. Aqui é outra figurinha que é bem comum, né, da gente ver essa figura. Então, o volume corrente aqui, ó, variando de 500 ml, né, então, correndo na ins e ex normal, né, quando a gente faz uma inspiratória, né, ou seja, vai até a capacidade de reserva inspiratória que a gente tem, a capacidade de reserva e expiratória, né, ou a esforçada, dando essa capacidade vital, né, e aí aqui a gente vai ter, então, abaixo disso, o volume residual, né, e o volume, a CRF, né, a capacidade residual funcional, e juntando todas esses volumes, a gente tem a capacidade total. E aqui ele também mostra, né, ó, o volume residual é em torno ali de 1.000 ml, mais ou menos, né, o tanto que a gente consegue expirar de ar ainda, olha a diferença, de 1.200 para 2.500, né, dá quase 1 litro e pouco de ar que a gente consegue expirar ainda, mesmo depois de uma expiração normal, né? Da mesma forma, em relação à inspiração, a gente consegue colocar aí, ó, mais 3 litros, né, de ar para dentro dos pulmões com uma inspiração forçada. Então, essa capacidade pulmonar total mesmo que a gente tem.